Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Este é o 25º dia do nosso retiro quaresmal, em que estamos apresentando a você estas meditações para te ajudar na sua vida espiritual. Na nossa última meditação, falamos sobre a liberdade e como usar esta liberdade para viver bem o momento presente, vivendo a luta para adquirirmos as virtudes. Hoje nós vamos continuar falando sobre esta liberdade, que é uma faculdade, um dom que Deus nos deu, que o próprio Deus, ele respeita esta liberdade. Nós podemos usar a nossa liberdade até para nos afastarmos completamente de Deus. Ele, de sua parte, vai sofrer por esta nossa decisão de nos afastarmos dele. Porém, ele irá nos respeitar, porque esta capacidade de autodeterminação é uma capacidade que Deus nos deu, que Ele próprio a respeita e Ele não nos força a fazermos diferente daquilo que nós próprios decidimos. É claro que Ele vai fazer todos os meios para nos atrair para Ele, para que assim nós estejamos em comunhão com Ele. O tempo da Quaresma é um tempo de nós educarmos a nossa liberdade. O tempo da Quaresma é, sobretudo, um tempo de decisão. Um tempo de decisão por Deus, um tempo de decisão por aquilo que é a prática do bem e a vida na graça de Deus. A Quaresma é um tempo de decidir por aquilo que nós realmente queremos para as nossas vidas. Porque a Quaresma é uma espécie de síntese ou de miniatura também da nossa própria vida. Nós precisamos então aprender a usar a nossa liberdade. E usar a nossa liberdade para fazer o bem. É nisto que consiste aquilo que nós chamamos de virtude. Virtude é sempre escolher aquilo que é bom, aquilo que está de acordo com o bem, aquilo que está ordenado para Deus. E a pessoa verdadeiramente religiosa, a pessoa que tem fé, é uma pessoa que escolhe não segundo apenas o seu próprio arbítrio, mas é uma pessoa que escolhe segundo aquilo que Deus quer. Santa Edith Stein, uma santa carmelita, na verdade o nome dela de religiosa é Santa Teresa Benedita da Cruz, ela escreveu um livro para comentar a doutrina de São João da Cruz. E neste livro ela fala, tem um capítulo dedicado à liberdade e à decisão que o homem é chamado a tomar todos os dias na sua vida. E ela escreve algo a respeito dessa decisão e do que é o homem verdadeiramente religioso. Ela diz o seguinte: o homem de fé, porém, sabe que existe alguém cuja inteligência é ilimitada e que por isso mesmo tudo abrange e tudo penetra. A consciência de quem vive compenetrado nessa certeza de fé não se contentará com o que pessoalmente lhe parecer melhor. Há de procurar o que é certo aos olhos de Deus. Por aí que somente a atitude religiosa é a verdadeira atitude ética. Por certo, mesmo na ordem natural, o que é correto e o que é bom nos atrai. É procurado e às vezes é atingido, mas somente na procura da vontade divina haverá realização verdadeira, além da certeza de fazer o que é justo e certo. O verdadeiro homem religioso, o homem de fé, é aquele que escolhe segundo aquilo que Deus quer, que tem um pensamento segundo o pensamento de Deus. Na Sagrada Escritura, existem dois textos que são bastante utilizados neste tempo da Quaresma para falar dessa necessidade que nós temos de decidir por aquilo que é correto, por aquilo que é certo. E nos mostra essa realidade de que Deus, em cada momento, coloca diante de nós situações nas quais nós temos que tomar uma posição. Situações nas quais nós precisamos decidir por um lado ou por outro. O primeiro texto bíblico é o de Deuteronômio, capítulo 30, versículos de 15 a 20. E o autor sagrado nos diz: olha, que hoje ponho diante de ti a vida com o bem e a morte com o mal.
Mando-te hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes em seus caminhos, observe seus mandamentos, suas leis e seus preceitos, para que vivas e te multipliques, e que o Senhor teu Deus te abençoe na terra em que vais entrar para possuí-la. Se, porém, o teu coração se afastar, se não obedeceres e se te deixares seduzir para te prostrares diante de outros deuses e adorá-los, eu te declaro neste dia, perecereis seguramente, e não prolongareis os vossos dias na terra em que ides entrar para possuí-la ao passar o Jordão. Tomo hoje por testemunhas o céu e a terra contra vós. Ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas com a tua posteridade, amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e permanecendo unido a Ele, porque esta é a tua vida e a longevidade dos teus dias na terra que o Senhor jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó, teus pais. Aqui Deus coloca muito claro diante de nós que Ele nos coloca diante das situações em que nós podemos optar pelo bem ou pelo mal, pela bênção ou pela maldição, pela vida e pela morte. A escolha é nossa. Somos nós quem nos autodeterminamos, somos nós quem tomamos as nossas decisões. O outro texto que nós temos e que nos fala desta realidade da liberdade, do poder de opção que nós temos é o Salmo 1, o Salmo 1 da Sagrada Escritura, que nos diz o seguinte: Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria. Sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que o dos ímpios leva à perdição. Aqui nós temos, nesta passagem da Sagrada Escritura, o tema dos dois caminhos, o caminho dos justos e o caminho do ímpio. O caminho do justo é aquele que vai trazer a ele a felicidade. Por isso o Salmo começa com esta palavra, feliz, bem-aventurado. Feliz o homem que não anda conforme o conselho dos perversos. Esse homem justo, ele é como uma árvore que está plantada à beira da água e que produz muitos frutos. Mas o outro caminho é o caminho dos ímpios, o caminho daqueles que escolhem o mal, daqueles que estão longe de Deus. Eles são não como a árvore, mas eles são simplesmente uma palha seca que é levada pelo vento e que não tem consistência e não tem raiz em si mesmo. É interessante que o Salmo diz para que o homem justo não sente na roda dos zombadores, na roda dos iníquos, porque também os iníquos, eles não permanecem em pé diante do juízo de Deus. Então, o justo não deve se sentar junto aos ímpios, junto àqueles que tramam o mal, não deve optar por isso, porque o ímpio não suporta ficar em pé diante da presença de Deus. Esses dois caminhos, eles são, na verdade, dois modos existenciais. São duas formas de viver. E somos nós quem vamos escolher como nós queremos viver, quem nós queremos ser. Somos nós que vamos escolher se queremos andar na lei de Deus e nela perseverar, ou queremos viver impiamente, seguindo as próprias leis do nosso coração, que muitas vezes nos levam à perdição. Se o tema aqui é o tema dos dois caminhos, para a nossa escolha, nós devemos nos lembrar daquilo que o próprio Jesus diz no Evangelho para nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
e é por ele que nós devemos seguir. Ele é o homem justo e é por isso que nós também devemos seguir pelo caminho dele para herdarmos a vida eterna. O homem feliz, o homem justo, é aquele que escolhe segundo aquilo que Deus quer, escolhe a vontade de Deus para a sua vida. Nossa vida, ela é, por isso, a somatória de todas as decisões que nós tomamos ao longo dela. Você, hoje, é o resultado de todas as decisões que você tomou no teu passado. E a nossa vida é isso, a somatória de todas as nossas decisões. Por isso eu te pergunto, como é que você tem tomado as tuas decisões? Pelo que é que você tem optado na sua vida? Existe um livro, uma biografia de Santa Catarina de Sena, que resume a doutrina de Santa Catarina, também falando desta realidade da escolha, da opção. No Salmo 1, nós ouvimos falar dos dois caminhos. Esta biografia de Santa Catarina de Sena resume a doutrina dela como não a doutrina dos dois caminhos, mas a doutrina dos dois amores. E este livro diz o seguinte: existem no homem dois amores, o amor de Deus e do próximo e o amor do mundo. Há no homem duas vontades, a vontade divina e a vontade própria. Uma dessas duas forças, o amor do mundo e da vontade própria, produz perturbação interior, o pecado, todo o mal e a condenação eterna. O outro, o amor de Deus e do próximo, gera paz interior, equilíbrio moral, todas as virtudes e a vida eterna. Aqui, diante desta realidade de que são nos colocados dois caminhos, de que é colocada diante de nós a vida e a morte, de que é colocado diante de nós a bênção e a maldição, nós também não podemos nos esquecer daquilo que nosso Senhor nos adverte no Evangelho. Vós não podeis servir a dois senhores. Os conflitos que nascem dentro de nós, a fragmentação que nasce dentro do nosso coração, as confusões que muitas vezes experimentamos dentro de nós, elas nascem por causa desse conflito, porque às vezes nós não somos firmes nas nossas decisões. Queremos algo segundo a vontade de Deus, mas também queremos algo segundo a vontade do mundo ou segundo a nossa própria vontade, e isso gera um grande conflito dentro do nosso coração. Por isso, os santos, eles sempre nos pedem que nós tenhamos uma energia de caráter para responder sim à vontade de Deus e aquilo que Ele quer. Santa Teresa d'Ávila falava para nós que nós precisamos de uma determinada determinação. E Santa Catarina de Sena, ela falava que nós precisamos, para responder à vontade de Deus, de uma virilidade, de uma força para nos determinarmos para que esse conflito que experimentamos dentro de nós, ele seja sanado. Na vida de Santa Catarina existe uma passagem também que nos ilumina a respeito disso. Certa vez ela teve uma visão de Nosso Senhor Jesus Cristo e ele se dirigiu a ela e perguntou-lhe o seguinte: a quem tu preferes? A quem tu escolhes? A ti ou a mim? Ao que Santa Catarina respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, pois eu não tenho outra vontade senão a tua. Não tenho outro coração que não seja o teu coração. Nós só podemos vencer a fragmentação e o conflito interior que existe dentro de nós quando nós optamos e escolhemos por aquilo que é a vida, a bênção, o caminho justo, o caminho que Deus espera de cada um de nós, quando nós escolhemos pelo amor de Deus, quando nós escolhemos pela vontade de Deus. Eu termino esta meditação com uma frase de São Máximo, o Confessor, em que ele nos diz que só o amor supera a fragmentação da natureza humana. Só o amor a Deus verdadeiro, só o amor ao próximo verdadeiro é o que supera o nosso conflito interior. Porque ao escolher amarmos a Deus, ao escolhermos amarmos o próximo, mesmo que esse não seja o caminho mais fácil,
mas é o caminho que vai nos trazer paz, que vai realizar aquilo que é a nossa vocação, a nossa missão nesse mundo e que também vai fazer com que nós experimentemos um equilíbrio dentro de nós, porque nós nascemos para amar. Como texto para meditação, eu sugiro a você o texto de Deuteronômio, capítulo 30, versículos de 15 a 20. E como frase para esse dia, escolhe, pois, a vida. Deus te abençoe.